Crônicas, capítulo de número 1. Salomão oferece sacrifícios. Aqui no início do segundo livro de Crônicas, nós temos o início do reinado de Salomão. Agora, a grande verdade é que a diferença é muito grande em relação ao que foi traçado no primeiro livro dos reis, porque lá nós verificamos que a questão mais usada, mais trabalhada era e foi a questão política. Aqui não, aqui nós entramos com Salomão diretamente nas questões espirituais, na questão da sabedoria, do desenvolvimento do seu reino, mas totalmente voltado para um aspecto espiritual, exemplificando o reinado de Cristo no milênio. Já em Livro dos Reis, nós temos ali uma questão mais política, uma demanda na troca ali do trono, com uma conspiração do irmão Adonias, etc. Aqui não. Então começa logo de cara com Salomão oferecendo sacrifícios, que é uma tônica forte do livro de Crônicas. Diz assim: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Vamos entender. Salomão assumiu o trono no lugar de Davi, seu pai. Quando ele assume o trono, Davi ainda era vivo. Davi morreu justamente já no período de transição, em virtude da questão da conspiração de Adonias. Mas quando Salomão assume, pela narrativa de Crônicas, você percebe que a ênfase é justamente a manifestação do poder de Deus na vida dele. De forma que Salomão reúne os cabeças de Israel e planeja justamente o quê? O transporte desse tabernáculo para Jerusalém, porque nessa ocasião estava em Gibeão, no alto de Gibeão. O tabernáculo sim, a arca não, porque Davi já havia transportado a arca à frente do tabernáculo. Mas como o templo agora vai ser o ponto forte, todo o sistema que anteriormente tinha sido colocado no tabernáculo desde a época de Moisés passaria e passou realmente para o novo sistema do templo. Verso 4. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, foi o que eu falei há pouco, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, ou seja, uma tenda, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Vamos trabalhar aqui na profundidade espiritual. A grande verdade é que você percebe que logo de início, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos uma ênfase ao tabernáculo que estava em Gibeão, ao altar e ao sistema sacrificial. Você percebe? Aqui mostra claramente que Salomão ele teria uma tarefa de aperfeiçoar o sistema antigo, ou seja, o sistema do tabernáculo que estaria sendo substituído pelo sistema do templo. Então, no alto de Gibeão, onde estava o tabernáculo, ali também tinha o altar do holocausto, e era onde Salomão e a congregação de Israel visitavam o tabernáculo para a realização das festas, dos rituais que eram estabelecidos, pré-estabelecidos pela lei de Moisés. E aqui diz que Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Os 1000 holocaustos referentes aqui, na verdade, é um número simbólico. 1000 é um número redondo para mostrar uma grande quantidade. Pode ter sido mais ou menos do que 1000. Mas o certo é, Salomão ofereceu 1000 holocaustos, no sentido de quê? De uma predisposição a adorar a Deus em espírito e em verdade. Lembrando que o holocausto era uma oferta e não uma expiação. Versículo 7. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai.
porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, quer dizer, muita gente. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? É uma interrogação. Ele está dizendo que não tem simplesmente condição de liderar aquele povo, tamanha a complexidade que ele sabe que está à frente dele. Porque liderar Israel era liderar Israel à frente do Deus de Israel. Verso 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha que promessa tremenda. Deus está confirmando o reinado de Salomão e passando para ele o principal, sabedoria e entendimento. Porque ele não priorizou as coisas materiais, Deus está dizendo automaticamente que ele vai acrescentar até as materiais. Porque na verdade Salomão priorizou a sabedoria e o conhecimento para a administração do povo de Deus. E aí Deus acrescenta a Salomão não somente o que ele pediu, como também toda essa parte material de bens móveis e imóveis, que é o que nós vimos, como já falei, claramente nos livros no livro dos reis, no segundo livro dos reis. A partir do versículo 13, aí vem a descrição das forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então Salomão assume o reino. Isso aqui está em torno de 970 a.C. e ele assume o reinado e vai administrar Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, quer dizer, tinha uma quantidade muito grande. E cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. Figueira brava é árvore que não é frutífera, que não tem valor. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. Vamos entender. Aqui está falando da questão comercial do reino. Nós sabemos que Salomão casou com uma filha de Faraó. E esse intercâmbio, que eram alianças políticas, mas que aqui você sabe que não se prende às questões políticas, fazia com que Salomão recebesse os melhores cavalos do Egito. Isso ele fazia um intercâmbio. E ele fazia o quê? Ele recebia e repassava. Nisso aí a sua fortuna cada vez aumentava mais. E no mesmo versículo 16 fala do linho, porque o linho era um dos produtos muito mais usados ali na antiguidade para a produção de vestuário, né? 17. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Veja bem, então Salomão, ele recebia esses cavalos, esses produtos, e ele repassava para outros, e esses outros automaticamente se tornavam dependentes do fornecimento de Salomão. E aí entra aquela questão, a sabedoria que Salomão recebe, ela vai implicar diretamente no desenvolvimento do seu reino, no desenvolvimento do seu ministério, que vai ser de 40 anos. Mas perceba, aqui nós fizemos em um capítulo o que nós fizemos em vários capítulos nos livros dos reis, ou melhor, no segundo livro dos reis. Não se prende à questão política, mas sim à questão espiritual. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1.